Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma leitura para refletir. O Espírito de Sheila, psicografado de Clayton Levy, psicografia. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é um ensinamento. O tempo é o mestre. Antagonismo e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é o reforço para fixar aprendizado. Fracasso é uma lição. Aproveitamos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a vida é aberta a todos. A escola da vida é aberta a todos, mas aproveitamos a vitória espiritual e depende o empenho de cada um de nós. Uma boa explanação a todos e Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos nesse momento nos interiorizar, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, entrando assim nesta sintonia de amor, de equilíbrio e de paz. Nos agradecendo sempre, Pai, por todo o amparo que recebemos, por todas as tuas bênçãos, esta luz que ilumina as nossas vidas e conseguimos, através dos ensinamentos que o nosso Mestre amado Jesus nos trouxe, envolvidos nesta energia de amor e de paz. Vamos todos juntos, mentalmente, acompanhando a prece que nosso amado Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, pedimos a permissão para iniciar os ensinamentos que temos a possibilidade de ter nesta noite, através desta palestra. E vamos dar a boa-vinda ao nosso irmão Fernando, do Centro Espírita Consolador Prometido. Que seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais também, o nosso carinho. A gratidão, especialmente a Deus Pai Todo-Poderoso, por estarmos juntos, reunidos mais uma vez,
reflexionando acima do tema que trouxemos para análise na noite de hoje, que trata exatamente da questão religião, religiosidade e espiritualidade. Como todos os conceitos de religião, nós temos que eles estão vinculados a um conjunto de crenças, valores, estilos de vida e práticas ou manifestações de atos, de culto, de ritos e de outras formas de expressão. Religiosidade é um compromisso com a doutrina religiosa assumida, qual envolve práticas institucionais como oração, leitura de livros sagrados, danças, cantos, frequência e participação, além de um engajamento com o sistema de dogmas da organização religiosa que a pessoa frequenta, participa e crê. Claro que dentro desta doutrina nós aprendemos que nós não temos dogmas, porque dogma é tudo aquilo que não pode ser contestado. Alguém poderia dizer, mas a reencarnação é um dogma. Não, não é, no sentido que verdadeiramente nós podemos contestar. Muitas pessoas podem contestar. A bem da verdade é que não existem determinismo, não existem regras estabelecidas, né? Há sim um conjunto disciplinar necessário dentro de uma instituição espírita, por exemplo. Mas regra, a exemplo do dogma, que nós poderíamos dizer uma sequência, né, que não pode ser contestada, nós podemos mudar a ordem dos fatores aqui. Ao invés de começarmos com a oração de abertura, nós poderíamos muito bem ter começado com a minha fala, depois nós podemos mudar a ordem. Podemos mudar, por exemplo, os passes para antes da exposição, podemos mudar. O que existe é um sistema de critérios estabelecidos para nós mantermos a disciplina dentro de uma casa. Interessante falarmos nisso porque nós vamos exatamente tratar da questão religião, né? Porque muitos de nós, eu vou tirar o aparelhinho, porque esse aqui é uma grande descoberta que eu fiz esse ano, que não é um aparelho de surdez, mas sim um amplificador. E como amplificador ele fica me incomodando. Então, como eu dizia, gente, o detalhe é que, como religião, muitas e muitas vezes, né, nós descobrimos essa doutrina, porque a grande maioria das religiões não nos dava a explicação necessária para sermos e entendermos de fato o que somos e o que estamos fazendo aqui. Para onde vamos? A doutrina espírita vem nos esclarecer. Eu costumo dizer, né, surgia num grupo de estudos essa semana, o facilitador perguntava, eu estava em casa participando online, acompanhando o grupo, né, e o facilitador presencialmente lá perguntando a todos que estavam ali no grupo, o que o Espiritismo significava para você? Obviamente essa pergunta para mim veio muito rápido, né? E ela é o Consolador. Novidade? Não, vocês vão dizer, não, novidade nenhuma. Todos nós sabemos que o Espiritismo é Consolador prometido, ditado, citado por Jesus. Não, para mim de fato ele foi o Consolador. Por quê? E já explico, né? Desde os meus 9 anos mais ou menos, né, até os 12 anos, eu tive um grande problema mesmo, que era, eu deitava para dormir, me via longe do corpo, me via sobre a casa, me via longe, e aquilo me incomodava por diversas vezes, me incomodou, me tirava o sono, eu não conseguia dormir, e eu criança ainda incomodava o pai e a mãe, e eu lembro que a minha irmã mais nova era bebezinho, e a tal ponto que o pai chegou a colocar a minha cama nos pés deles lá, no quarto deles, porque eu entrava em desespero. Eu não sabia o que era aquilo, o que acontecia. Sem contar com fatos que, obviamente, iriam acontecer, o que a gente entende como pré-cognição, e aquilo para mim era, meu Deus do céu, eu via as coisas e citava e contava, e tinha uma ânsia danada de explicar esses fenômenos que aconteciam. Então nós buscamos, né, a bem da verdade, várias religiões que nos dessem explicação, nenhuma delas nos deu. Até que finalmente lembrei, né, agora acima de tudo, que o fato aconteceu, a bem da verdade, em Santa Cruz do Sul. Nós havíamos montado uma das emissoras da Rede Atlântida no Rio Grande do Sul, e aquilo lá era a caçulinha da Rede Atlântida, né? Então todos os olhos voltavam-se para Santa Cruz. E, coincidentemente, nós, junto com a rádio, também tinha televisão. E comigo,
um dos meus companheiros de rádio também era o repórter da televisão. Coincidentemente, hoje está na Globo, nosso querido Regis Rezin, cuidando da parte de esportes da Globo do Rio, né? E o Reginho foi fazer uma reportagem num centro espírita. E ele me convidou para ir junto. Mas eu estava num momento de uma aflição tão grande, que eu precisava de respostas. E quando eu chego na casa espírita, o senhor vem lá de longe, cumprimentou a mim, cumprimentou o Regis, olhou para mim, em minha direção, disse: fique tranquilo. Muito tranquilo. Olha, calma. Fique muito tranquilo. Tudo que te preocupa neste momento, você vai ter a resposta aqui. Enquanto eu vou lá dentro dar a entrevista do assunto que vamos tratar, eu e o Regis, você vai ler este livro, O Livro dos Espíritos. Tenho certeza que você encontrará a resposta. Gente de Deus. Parece que aquele camarada estava adivinhando tudo que eu precisava e a resposta certeira que veio ao abrir as páginas, a folhear as páginas do livro. E então, mais do que nunca, eu tive a certeza mesmo do que eu precisava, agora eu havia encontrado. Resposta às minhas perguntas, às minhas dúvidas, e muito mais do que isso, a certeza de que o Espiritismo, a doutrina espírita, é a minha religião. Desde esse instante não tive dúvidas, e fui um dos maiores chatos, vamos colocar na acepção da palavra assim, quando eu ia em algum órgão, né, governamental e pediam religião espírita. Não, mas essa não tem aqui, então inclua, por favor. Não, mas não tem, por favor. Em respeito a esse Estado que é laico, este país, inclua a minha religião. Porque naquela época não existia mesmo. E eu fazia incluir. Era chato, de galocha, como dizem os gaúchos, né? Mas por quê? Porque assim como outros companheiros, né, nós, quando adentramos a casa espírita, naturalmente, viemos em busca dessas respostas. Mas queria, em tempo ainda, relatar exatamente isso. Quando nós chegamos à casa espírita, nós estamos trazendo alguns atavismos, né? Alguns preceitos de que nós ainda carregamos das religiões da qual nos desprendemos e estamos nos desprendendo, a bem da verdade. Tanto que ontem, num grupo de estudos também, alguns companheiros estavam questionando exatamente: a casa espírita já não tem mais a figura, não tem mais a estátua do Chico que tinha, não tinha mais a prateleirinha com os livros. Por quê? Porque nós estamos limpando a casa, nós estamos nos desprendendo, nós estamos evoluindo e vamos nos desprendendo. Nada contra, por favor, nenhuma crítica, é só para a gente poder entender. Na medida em que a gente vai entendendo verdadeiramente o que somos e a natureza desta religião, deste conhecimento que nos remete ao Criador, nos faz esta ligação, este religar efetivo, porque nos dá a consciência do Pai soberanamente justo e bom, nós vamos ascendendo no sentido de progredirmos também e nos desamarrando verdadeiramente. Vamos nos libertando, porque nós temos em mente a necessidade que estabelecemos no compromisso espiritual. Antes de reencarnarmos, nós fizemos todo um planejamento. E quando estamos mergulhados na carne, nós esquecemos desses compromissos assumidos. Muitos dos companheiros, muitos de nós, ao regressarmos à pátria espiritual, sofremos muito, em razão de tudo aquilo que nós compromissamos e não realizamos. Então, gente, quando nós estamos falando em religiosidade, efetivamente nós estamos trabalhando este sentido religioso, né, do processo que todos nós vivemos, para que nós possamos naturalmente, indo entendendo
a natureza do que somos, o porquê estamos aqui. Então, deixa eu só botar em apresentação aqui, porque eu tenho esse sentido religioso, sendo bem vivido, como nos diz Emmanuel, nos conduz ao encontro da nossa verdadeira essência espiritual, levando-nos a entendermos o que somos de fato, para que e por que estamos aqui. E diz ele, não há outra forma de descobrir Deus, senão através da vivência. Ora, nós vamos nos perguntar agora, mas até agora eu não consegui entender, né? O que é o conceito de religião? Religião é, acima de tudo, esse conjunto de crenças, de valores, né, que nos é instituído. Religiosidade é a prática. E espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que a vivência. A certeza de que existe algo maior que nos dará resposta. Algo maior que nos sustentará. É a fé. A certeza deste Pai maior, que é soberanamente justo, bondoso, caridoso para com todos nós. A espiritualidade, portanto, ela é uma vivência íntima no sentido de que verdadeiramente não nos adianta incorporarmos conjuntos de conhecimento sem vivermos. Não adianta absolutamente nada eu incorporar um conjunto de conhecimentos sem vivê-los. A leitura de harmonização tem tudo a ver exatamente com esta fala. Por quê? Porque esta vivência significa, antes de mais nada, a troca, a experimentação, a convivência. É aqui, exatamente nesta convivência, que nós vamos aprendendo e apreendendo este conjunto diversificado do que precisamos nessa escola redentora. Os temas todos que vamos descobrindo, que vamos relembrando e que vamos praticando. Na medida em que nós praticamos, nós vamos consolidando dentro de nós. Então, a espiritualidade é uma vivência íntima, uma conexão interior. A religião é um processo coletivo. E aqui vem a grande lição desta experiência reencarnatória, como eu dizia, a convivência, a cooperação, porque ninguém pode viver sozinho. Nós precisamos nos correlacionarmos, trocarmos experiências e vivências, seguirmos juntos uma mesma ideia, filosofia ou crença, numa troca de experiência e de auxílio mútuo num crescimento. Claro que este crescimento, esse ascensionamento, depende de cada um, porque uns despertam mais rápido, outros se demoram. Mas aí vem também a verdadeira caridade. Por que é a verdadeira caridade? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade, como bem entendia Jesus? É o nosso bip, é a nossa buzina, o nosso despertar. Benevolência, indulgência e perdão para com todos. Olha que coisa linda. Não, a caridade efetiva, quando nós precisamos entender o conceito, quando nós percebemos benevolência, sermos bons, praticarmos o bem, fazermos o bem, isso demanda troca. Eu preciso dos outros para fazer o bem, eu preciso dos outros para despertar para o bem, eu preciso, analisando as experiências dos outros, muitas e muitas vezes não passar por aquilo que eles estão passando, mas aprender com estas lições que me são facultadas. Ou por outra, quando nós não aprendemos pelo amor, nós precisamos passar pela dor. E a dor é uma mão niveladora maravilhosa, que nos dá a oportunidade de verdadeiramente despertarmos,
sermos chacoalhados, né? É como se alguém estivesse convidando você para mudar, muda fulano, muda, muda. E a fulana não muda. Aí vem a dor e chacoalha. E aí, mas o que está acontecendo comigo? E é assim. Então, benevolência. Indulgência. O que é indulgência? É nos colocarmos no lugar do outro efetivamente, não é só dizermos, é compreendermos. É compreender que aquela pessoa que muitas e muitas vezes está me incomodando no meu ambiente de trabalho, na minha família, tem uma razão de estar na minha vida. Não foi por acaso que aquela pessoa está ali daquele jeito, mas compreendermos esta pessoa, compreendermos, nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Mas por que será que a fulana age desse jeito? Por que ela faz isso? Porque na escadinha do conhecimento, muitas e muitas vezes, nós vamos lembrar exatamente, olha, eu estou nesse degrau aqui, lá no degrau inferior, tem uma pessoa passando dificuldade para compreender aquilo que eu já compreendi através da experiência e da vivência. Então eu tenho que ser compreensivo no sentido de estender a mão para que ela também possa subir. E estender a mão significa, antes de mais nada, compreender as dificuldades, saber ouvir, ter calma, a compreensão necessária para vencermos as diferenças. E aí vem o perdão da caridade, é o BIP. O perdão é esquecimento das ofensas, mas como esquecer as ofensas? O que não é fácil, né? Porque o que mais nos incomoda é o nosso orgulho ferido. Está tudo muito bem, eu muito calmo aqui, mas basta que você me contrarie para que o monstro orgulhoso bote as garras de fora. O que é verdadeiramente perdoar? Eu sempre uso essa expressão, né? Olha só, imagina que alguém chega para te dar um presente, você não aceita esse presente, fica com quem? Com a pessoa que doa, com a pessoa que está a fim de doar. Mas você não aceitou o presente, então o presente fica com ela. É a mesma coisa da ofensa. Se alguém chega a te ofender, começa a te magoar, você não aceita, entra numa outra vibração, entra na paz, harmonização, está bem consigo mesmo. O que acontece? A outra pessoa fica com a raiva, com o ódio dela. Porque eu preciso compreender. E aqui vem a grande lição desta caridade verdadeira. Quando nós temos a maturidade de sairmos de nós mesmos, através desta prática já enraizada, desse conteúdo adquirido, quando nós saímos de nós mesmos e nos doamos para auxiliar o nosso próximo, somos caridosos. E olha que isso são ações simples. Por exemplo, quando eu tiro tempo para escutar alguém, eu vou repetir, quando eu tiro tempo para escutar alguém, você tem tido a felicidade de que alguém te escute? Tem tido essa felicidade? Pergunto sinceramente, porque via de regra nós sentamos para conversar com alguém hoje, e sempre tem um smartphone, outro. As pessoas estão deslocadas, estão no mesmo ambiente, porém estão em universos completamente diferentes. Então é tirarmos o tempo para escutarmos alguém. Paciência, trabalharmos a paciência. A diversidade de conhecimentos, de experiências. A compreensão, digamos, principalmente, né? Hoje a gente tem muita dificuldade nos atendimentos fraternos, tem surgido muitos problemas envolvendo adolescentes. Por quê? Porque eles estão na formação do seu caráter. E eles precisam referenciais, e normalmente os pais estão ausentes. Ou são muito colaboradores, ou são muito permissivos. Não cumprem a responsabilidade que compete exatamente como, analisando de irmão para irmão, o irmão mais velho que senta caridosamente, escuta, entende a problemática daquele que está
se interrogando naquele momento, cheio de dúvidas, e é o referencial, o exemplo, é o pai, presente, atencioso, dialogador, que tem a paciência de saber ouvir, de ponderar, de aceitar certas observações também, e dos dois crescerem juntos. É tão gostoso, né? É tão gostoso quando você está fazendo alguma coisa e chega o teu filho e te abraça carinhoso, pai, olha para mim, porque é assim que eu faço também. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu digo, filho, eu também te amo do fundo do meu coração. E aí ele abraça, pai, está tudo bem? Tu está precisando de alguma coisa? Que maravilha! Que maravilha, né? Outro dia o meu filho de 17 anos disse assim, pai, eu não quero crescer. Eu digo, como que não quer crescer, meu filho? Não, mas eu não quero ser adulto. Como que não, meu filho? Ele disse assim, não, mas eu não quero ser. Eu digo, mas você já tem namorada, tudo. Eu digo, não, pai, tá tão gostoso assim, deixa assim. Eu não quero ficar adulto. Adulto é chato. Por que é chato? É porque é muita coisa, né? Está sempre cheio de problemas, né? Assim tá bom. Eu digo, claro, assim tá bom, né? Pai, a mãe sustentando tudo. Ele diz, não, eu quero poder ajudar. Mas que está gostoso, está gostoso. Eu digo, que bom, né? Que bom se nós pudéssemos ficar. Então, quando nós estamos trabalhando exatamente essa questão de religião, religiosidade e espiritualidade, é compreendermos exatamente que tudo isso é um processo dinâmico. Quando nós falamos, né, Cleto Rodrigues vai falar exatamente nessa questão da espiritualidade dinâmica. O que ele diz na espiritualidade dinâmica? É exatamente isso. É trazer esta prática, esta experiência na convivência fraterno-amorosa. Mesmo dentro da casa espírita, principalmente dentro da casa espírita, né? Porque ainda voga muito a questão do orgulho, da vaidade, eu, personalismo, né? E é preciso derrocar tudo isso. É preciso verdadeiramente nós trabalharmos com a humildade. A humildade de sermos caridosos silenciosamente. Ninguém, absolutamente ninguém precisa saber o que eu faço. Ou por outra, trabalharmos em silêncio, né? Eu sempre costumo usar o exemplo no nosso grupo. Se você me perguntar assim, qual é o teu dia de atividade na casa espírita? É quarta-feira. Eu estou presidente de uma casa espírita, mas o meu dia de atividade mesmo é quarta-feira. Por quê? Porque no domingo a minha esposa tem que vir, alguém tem que ficar cuidando da família. Então nós nos dividimos. Como temos 2 dias de atividades com palestras públicas, claro, nós temos outras atividades, mas efetivamente como trabalhador na quarta-feira. E na quarta-feira acontece uma coisa muito gostosa, porque eu chego cedo, em seguida chega uma companheira que é assim, nunca nós conversamos a respeito disso. Os dois simplesmente chegam, se cumprimentam e cada um vai fazer a sua tarefa. E nós chegamos e ela limpa aquele centro com cuidado, ela varre, ela limpa. Daqui a pouquinho já chega a outra, já começa. É uma equipe toda, ninguém precisou dizer para ninguém. Todos que foram chegando vão assimilando o trabalho, cada um cuida de uma parte. Quando a gente olha, está tudo terminadinho, agora é só esperar o pessoal chegar. Que coisa linda, né? Eu sempre digo, principalmente quando as pessoas chegam e digam assim, mas eu queria trabalhar na casa espírita, eu quero fazer alguma coisa. Não precisa. Não precisa me pedir. É só achar um espaço e fazer. É só pegar a vassoura e varrer. É só pegar o paninho e limpar, pronto. A gente acha, nós vamos achando o nosso espacinho. E aí é fazer tudo com muito amor, com muito carinho. Porque aquela coisa é nós nos depurarmos juntos, né? No sentido de limparmos a casa. E quando nós estamos limpando a casa, nós estamos preparando esse ambiente gostoso, higiênico, que vocês chegam e ficam desfrutando desses fluidos benfazejos. Que coisa linda, maravilhosa nós chegarmos nesse templo hoje e encontrarmos exatamente isso. O ar da felicidade, da alegria, da convivência. Mas acima de tudo desses fluidos que nos renovam, nos dão vida. Mas uma equipe trabalhou para isso. Quer a equipe espiritual, que antecipadamente já estava aqui,
fazendo a higienização, a limpeza toda, que era a equipe de trabalhadores encarnados que também o fizeram. Prepararam o som, prepararam a câmera, e assim, cada um fazendo a sua parte. Então, dessa forma, todos os homens, ao longo das épocas mais remotas, carregam intrínseco o sentimento da espiritualidade, tendo surgido primeiro do que qualquer religião. O fato de uns defenderem correntes filosóficas materialistas ou ateístas não os exime desse sentimento. Aliás, com todo respeito aos pensamentos divergentes, na verdade eu nunca vi em toda a minha vida um ateu, ou seja, a pessoa que se diz que não acredita em Deus, que não acredita em absolutamente nada, senão extremamente materialista, a grande maioria das vezes, né? Diz assim, que só acredita nisso aqui, nesta única vida, né? Eu não conheço nenhum ateu que diante da proximidade de um perigo, de um acidente ou de um acontecimento inesperado, não tenha sido o primeiro a gritar, meu Deus! Como assim, meu Deus? Você acabou de me dizer que não acredita em Deus? Ou seja, a bem da verdade, a grande maioria dos ateus são muito mais espiritualizados do que muitos religiosos que existem por aí. Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu vivo. Então, muitos verdadeiramente, né, falam muito, falam, mas de prática, de vivência, tem pouca. Se todos nós tivéssemos consciência, por exemplo, do compromisso assumido na espiritualidade, daquilo que nós assinamos como tarefa, como responsabilidade, como missão, se nós tivéssemos consciência, entrássemos em nós mesmos, começássemos a comungar desse sentimento e sentíssemos tudo isso, nós empenharíamos todos os esforços para sairmos daqui vitoriosos. Eu sempre conto a experiência que a gente ouve muito falar, né? Lendo as obras espíritas, a gente sempre tem uma parte em que vai citar exatamente de que diante do momento derradeiro haverá muito sofrimento, né? Muita tristeza, choro e ranger de dentes. E que momento é este? Um momento em que nós nos deparamos com a nossa consciência. E eu sempre cito, né, 2007, como a gente já passou por vários episódios de infarto, né? 2007 verdadeiramente eu vivi o fenômeno do quase morte lá. Então, quando o médico dizia para a equipe, para as enfermeiras que estavam ali, que esse aqui já deu para a bolinha dele, a expressão foi bem essa, né? Avisa o doutor fulano que para esse aqui já não tem mais, ou seja, eu olhando o corpo lá, morri, desencarnei, estou indo. Que coisa linda, porque esse indo, você cruza verdadeiramente aquele túnel de luz. Mas a curiosidade era tamanha que assim que dá aquele túnel lindo, maravilhoso, eu olho para trás. E quando eu olho para trás, vem o filme da vida. Numa fração tão rápida, e aí você começa a pontuar aquilo que você deveria ter feito e não fez. Deveria ter feito e não fez. Gente, já devo ter dito isso aqui para alguns companheiros mais antigos, mas repito de novo, eu nunca chorei tanto na minha vida quanto naquela oportunidade. Eu lembro que eu chorava desesperadamente. Por quê? Porque a minha consciência me despertava. Perdeu a chance, porque agora não tem mais como voltar para aquele corpo físico. Perdeu a chance. E eu naquele desespero, naquele choro, verdadeiramente assim, um choro desesperado, a mão amiga vem, toca e diz, volta, que ainda não é a tua hora. E eu reacendo as forças vivas do corpo físico, né? Tanto que a enfermeira que estava saindo voltou, doutor, ele voltou. Doutor diz, impossível. Lembro disso também. Doutor, ele voltou. Quando eu abro os olhos depois, conversando com o doutor, cara, é um milagre
que aconteceu contigo é um milagre. Não, não é milagre. Não era hora, simples. Mas assumi comigo mesmo aquele compromisso de dizer exatamente o que eu estou dizendo para vocês hoje. Gente, é sério, muito séria a questão da ficha. Todos nós temos na nossa ficha kármica lá todas as experiências, tudo que nós estamos vivendo. Participação na casa espírita, hoje você veio, quantos não vieram? Pontinho para você, um ponto para você. Então, tudo aquilo que nós acertamos na espiritualidade para estarmos vivendo aqui, muitas e muitas vezes nós esquecemos. Porque se você me perguntar agora, curiosidade de alguém que poderia naturalmente perguntar, tu lembras daquilo que tu deveria ter feito, que tu viu lá? Não lembro. Que bom se eu lembrasse. Mas eu confesso para vocês que dali para cá eu tenho empenhado esforços, principalmente na minha transformação. Porque é urgente verdadeiramente nós olharmos para nós como seres imortais, que estamos meramente de passagem nesta universidade redentora, regeneradora, neste momento regenerador. Sim, porque quando falamos em regeneração, costumam os companheiros muitas vezes nos perguntar quando vai se dar o momento de desfecho do processo de regeneração. Ora, vamos entender que toda oportunidade que nós temos de estarmos aqui encarnados, ele é regenerador. Porque nos convida ao progresso contínuo, nos convida a regenerarmos, a nos tornarmos verdadeiramente novos no sentido de compreendermos e trabalharmos para a nossa evolução. E isto só é possível quando nós verdadeiramente comungamos, nos correlacionando nessa troca de experiências. Nós vamos aprendendo, vamos aparando as arestas com o auxílio das pessoas que estão ao nosso entorno. Não é à toa que muitas e muitas vezes nós estamos em casa, a esposa está cobrando, sim, mas não é isso que você faz? Sim, mas não é isso que você deveria fazer? Ou então nós apontando, né? E aí a gente vai trocando, a gente tem que ter exatamente isso. A humildade de sabermos quando tem alguém nos alertando de algum equívoco, que bom, né? Que bom. Porque é o momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e reformularmos alguns conceitos, algumas atitudes. E nesse sentido, esta doutrina é consoladora. Porque ela não cobra absolutamente nada. Nada. Ela nos dá a explicação lógica, racional, do que somos, o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui. Nos acolhendo e principalmente impulsionando-nos para, de forma muito lógica, compreendermos que este é um processo laborioso, transformador, que depende tão somente de nós. Então, ninguém é culpado pela minha felicidade ou infelicidade, senão eu mesmo. Livre-arbítrio existe para todos nós. Somos livres. Deus trata todos os seus filhos de maneira igualitária. Deus não pune. Somos nós que nos punimos. A nossa consciência nos desperta, porque as leis de Deus, as leis naturais, são íncitas, estão gravadas na nossa memória, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então não tem como nós pretextarmos desconhecimento. Tudo nós conhecemos das leis naturais, das leis de Deus. Somos sabedores, tanto que quando cometemos uma transgressão, a nossa consciência nos desperta. E é preciso, acima de tudo, compreendermos que neste momento derradeiro deste processo de transformação, a solidariedade, a fraternidade
ela precisa ser verdadeira. Veja, eu digo, ela precisa ser verdadeira. Por quê? Porque nós precisamos tirar verdadeiramente as máscaras que usamos em tantas e tantas situações, mostrando aquilo que não somos, para sermos aquilo que necessitamos ser. Mas esta descoberta vem a partir do autoconhecimento, de olharmos para dentro de cada um de nós e fazermos o exercício que nos é necessário para mudarmos, para nos tornarmos um homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para conquistarmos virtudes com muita humildade, porque quando eu quero mostrar para vocês o que eu sou, o que eu faço, isso é amor próprio, é egoísmo, orgulho. Porque quando eu me transformo verdadeiramente, de uma forma muito, mas muito humilde, realizando este processo de lapidação interior, essas energias vão tocando e as pessoas percebem essa mudança. E muitas vezes somos exemplos para muitas pessoas. Que nós possamos aproveitar o maravilhoso conhecimento que esta doutrina está nos dando, para termos a ciência, mais do que nunca, que somos seres imortais, não termos medo da morte, porque o que nos atrasa é o medo da morte. Ora, se somos imortais, nós vamos morrer tantas e tantas vezes quanto necessárias. Morre o corpo físico, o espírito não morre. Mas nós precisamos dar ganho na vida e não na morte. Nós precisamos ter o foco no horizonte. Nós precisamos sair além desta problemática atual, nos colocarmos lá à frente e nos vermos como vencedores. Se nós desencarnássemos hoje e estivéssemos neste momento com os nossos mentores, amparadores, que corroboraram para que estivéssemos nesse processo expiatório, se nós nos encontrássemos na espiritualidade e fôssemos analisar a nossa ficha, eles olhassem para nós e dissessem: parabéns, você não teve 100% de aproveitamento, mas teve 68%, 70%, que bom, né? Porque a grande maioria está voltando com 0,01% realizado. Porque nós perdemos tempo com as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Nós já temos a religião, temos a religiosidade, mas nos falta espiritualidade. Nos falta termos a certeza de que este Pai bondoso nos dá em todos os momentos das nossas vidas oportunidades. E quando nós estamos em equívoco, Ele traz junto a nós sempre alguém, alguns dos seus enviados, muitas e muitas vezes, de outras esferas que descem a este plano terreno para nos auxiliar. Então, somos sempre amparados. O que precisamos é ter confiança, a certeza de que Deus é por nós hoje e sempre. Nesse sentido, queridos amigos, irmãos de caminhada, irmãos de humanidade, verdadeiramente, vamos tomar consciência de que todos nós juntos podemos muito mais. Some os seus esforços, trabalhe muito mais olhando para dentro de si do que olhando para os outros. Olhando para dentro de si para ver aquilo que precisa ser mudado e de forma paulatina, porque essa transformação tem que ser verdadeira.
Tem que ser repetida tantas e tantas e tantas vezes até que se consolide dentro de cada um de nós. Questão 685, item A, quando Kardec fala da educação, ele diz: educação é um conjunto de hábitos adquiridos, é uma formação de caracteres, é uma formação de caracteres, de um conjunto de caracteres adquiridos que formam um caráter. Neste sentido, para darmos o grande voo que nos liberta, que nos faz ascendermos como espíritos, mais do que nunca precisamos não somente da inteligência, mas da moral. E a moral vem por todo esse esforço que empreendemos no dia a dia para nos transformarmos em pessoas muito melhores, caridosas verdadeiramente na acepção de termos o amor redivivo como um ninho acolhedor dentro de nossos corações, tendo Cristo como a base sólida da nossa caminhada, e espargimos esse amor, auxiliando o nosso próximo onde quer que se faça necessário. Como eu já disse, religião nós já temos. A pergunta é: você tem certeza de que esta é a religião que você abraçou? De que esta é a religião que você quer para todo sempre? Para ao longo de sua caminhada? Não hesite. Se há dúvidas, estão aqui os companheiros da casa que podem te ajudar. Mas isso é particular, de cada um, a decisão. Sim, é ou não é? Porque muitos dos companheiros nos perguntavam, né? Mas como pode? As pessoas estiveram dentro da casa espírita e abandonaram, voltaram para outras religiões. Claro, é o momento da pessoa e nós precisamos respeitar, até que verdadeiramente ela entenda. Então, outra, nós precisamos conscientizar-nos de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Justamente porque todas elas caminham para estas perguntas que normalmente a grande maioria foge. E a única resposta que vem é através desses avatares que nos trouxeram a luz deste Evangelho redivivo, o Consolador prometido pelo Cristo. Esta doutrina maravilhosa que nos remete à nossa verdadeira essência, o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Agora, o que estamos fazendo aqui depende de cada um de nós. Essa é a nossa mensagem de hoje, agradecendo carinhosamente a oportunidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Sigamos na paz.